Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Marília Mendonça é resgatada de avião que caiu no interior de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Ainda não há informações sobre mortos e feridos. E agora o Estadão, o governo reduz tarifas de importação em 10% para tentar conter a inflação. A medida, que vale até dezembro de 2022, foi adotada sem aval dos membros do Mercosul, já que regras do grupo proíbem redução de tarifas de forma unilateral. Valor Econômico, Empate e Consórcio Intersal levam os terminais portuários em Maceió e no Rio Grande do Norte. Únicos participantes, Empap fez oferta de R$15 mil, enquanto o consórcio Intersal deu lance de R$100 mil. E por fim, o Globo, Volkswagen anuncia novo ciclo de investimentos de R$7 bilhões na América Latina. A montadora alemã terá nova família de carros de entrada e vai investir em veículos híbridos flexíveis. A Embraer reduziu o prejuízo no terceiro trimestre de 2021. No ano anterior, o setor da aviação foi duramente atingido pela paralisação causada pela pandemia de Covid-19. A fabricante de aviões brasileira Embraer reportou nesta sexta-feira um prejuízo líquido de R$234,2 milhões no terceiro trimestre do ano. O número marca uma recuperação em relação ao mesmo período de 2020, quando a pandemia atingiu o setor com força. A recuperação é de 64% em relação à perda de R$649 milhões registrada entre julho e setembro do ano passado. A redução de prejuízos se baseia no crescimento da receita e da carteira de pedidos semelhante ao nível pré-pandemia, com a melhora contínua das margens da empresa. No segundo trimestre, a Embraer reportou um lucro de R$438 milhões. A terceira fabricante mundial de aviões, atrás da Airbus e da Boeing, informou também um fluxo de caixa positivo no terceiro trimestre pela primeira vez em uma década, de 123 milhões. Em 2021, a empresa entregou um total de 86 aviões, 100% a mais de entrega de aviões comerciais e 25% a mais de jatos executivos em relação a 2020. Na Indonésia, socorristas buscavam hoje sobreviventes sob as encostas tomadas pela lama, depois que enchentes repentinas na ilha de Java deixaram pelo menos 8 mortos. O cenário de catástrofe tomou conta da cidade de Malang, na ilha de Java, na Indonésia. As chuvas torrenciais deflagraram inundações que invadiram as casas com lama e escombros. O muro d'água destruiu pontes. 6 pessoas foram retiradas com vida dos escombros, mas as equipes de resgate já encontraram vários corpos. Pedimos às autoridades competentes que enviassem uma escavadeira para cá, porque só nesta área encontramos 3 corpos. Pode haver mais vítimas aqui, porque os destroços são enormes. Quando voltei do trabalho, não pude ir para a área onde moro. Meus filhos estavam em casa. Foi uma bagunça. É o mínimo que posso dizer. Fiquei chocada. Deslizamentos de terras fatais e inundações repentinas são comuns à Indonésia durante a estação chuvosa, que começou em setembro. De acordo com ambientalistas, as catástrofes costumam ser causadas, em parte, pelo desmatamento. O país é um arquipélago que fica no sudeste asiático. O Tribunal Supremo da Holanda anulou nesta sexta-feira uma sentença que condenava a Rússia a pagar $50 bilhões aos ex-acionistas da gigante do petróleo Iucos. A decisão ainda determinou que o caso deve ser devolvido para o Tribunal de Apelação de Amsterdã para um novo julgamento. A Iucos se encontra no centro de um imbróglio jurídico desde a prisão de seu ex-presidente, Mikhail Khodorkovsky, um inimigo declarado do Kremlin. Ele foi detido em 2003 e solto após passar uma década na prisão. Ex-acionistas acusam Moscou de ter orquestrado o desmantelamento da Iucos por razões políticas. Já o governo russo denunciou a Iucos por fraude e golpe em grande escala.
Em 2014, a Rússia foi condenada pela Corte Permanente de Arbitragem, uma jurisdição internacional com sede em Haia, a pagar aos demandantes uma indenização de 50 bilhões de dólares. Uma enorme fábrica na Islândia foi projetada para capturar o CO2 eliminado do ar e transformá-lo em pedra. O projeto é mais uma tentativa de conter o aquecimento global. Esta é a maior fábrica do mundo projetada para capturar o CO2 diretamente do ar e transformá-lo em rocha. O projeto piloto, chamado Orca, que significa energia em islandês, se distingue da tradicional captura de CO2 das chaminés das indústrias poluentes. Lançada em setembro pela startup suíça Climeworks, a instalação é o resultado de uma aliança com a Carbfix, empresa islandesa pioneira em armazenamento subterrâneo de carbono, e a OnPower, operadora de uma usina geotérmica vizinha. Depois de ser filtrado, o dióxido de carbono é transportado por uma tubulação subterrânea e dissolvido na água. A mistura é injetada sob alta pressão na rocha basáltica e se solidifica graças à reação química do gás com o cálcio, magnésio e ferro contidos no basalto. A técnica permite que um processo natural chamado mineralização, que normalmente leva centenas de milhares de anos, acelere para menos de 2 anos. De acordo com a Carbfix, esta é atualmente a maneira mais estável e segura de armazenar carbono. O procedimento é caro e consome muita energia, mas é mais uma iniciativa na luta contra o aquecimento global. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!